chegava nos 30 para encaixar todo mundo na lista. Boa noite! Gente, graças a Deus, até que enfim chegou esse dia, né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dizem que luz deixa a gente mais bonito. Eu acho que quem trabalha comigo deve me achar muito feio, porque é tanta luz aqui que eu tô ceguinha. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Se eu te disser que design de sobrancelha é capaz de mudar a sua vida, você acredita? Pois mudou a minha. E assim como mudou a minha, pode mudar a de vocês. Vocês estão prontas? Pois vamos lá. Vamos lá que hoje vocês vão conhecer algo novo. Olha, essa parte desse curso, todo mundo quer saber como é, se é online, se é presencial. Eu vou explicar para vocês. O meu curso, isso não é um curso, isso é uma mentoria e é um método único. Até hoje nunca existiu no mercado algo assim. Por quê? Primeiro, eu tenho uma metodologia diferente. Eu não aprendi a fazer design de sobrancelha simplesmente só seguindo um método, uma teoria ali que no mercado até hoje. O meu método é diferente porque eu trabalho com sobrancelhas reais. Eu sou aquela pessoa conhecida e reconhecida na cidade por quem faz uma sobrancelha, faz qualquer tipo de sobrancelha. Aquela pessoa que faz, que recupera, que restaura. Eu uso a sobrancelha que você tem. Eu não sigo um mapeamento para fazer padrão. Eu uso um padrão simplesmente para mim conseguir identificar ali o que você já tem. Eu vou trazer aqui para vocês algo único. Único porque é o único que existe dessa forma. Eu não vou entregar para vocês um curso, eu vou entregar para vocês uma mentoria, a qual vocês vão ter tempo para treinar em cada etapa. Eu não vou entregar para vocês simplesmente 2 dias de curso onde você tenha que fazer uma teoria e fazer uma prática uma única só vez, porque são muitas as etapas de um design de sobrancelha. Esse método, ele é também um método específico. Um método específico, no qual você pode começar do zero. Mesmo que você não saiba de nada, você vai conseguir fazer. Mesmo que você nunca tenha feito nem a sua própria sobrancelha, nunca tenha se atrevido a tirar aqui nem o meio da sobrancelha, você não precisa entender de nada, que você vai conseguir saindo ali exatamente do zero. Você consegue fazer acompanhando esse método. E você está me perguntando como isso pode mudar a sua vida? Isso pode mudar a sua vida de várias formas. Por exemplo, eu não sei qual a sua necessidade hoje, eu não sei qual o seu posicionamento hoje, mas a maioria das pessoas que vêm me procurar por um curso traz os seguintes desejos. Da paz, eu gostaria de empreender, não sei por onde começar. É uma porta que você pode entrar empreendendo, mesmo que você não tenha ali um recurso para começar, porque você pode começar com o que você tem, de onde você está, com o que você já tem dentro da sua casa. Você não precisa de ter ali uma quantia de dinheiro enorme para você ter que fazer uma faculdade ou para você ter que fazer ali um estudo específico. Você começa com o que você tem. Se o que você tem é uma cadeira, dá para você começar com o que você tem. Dá para você começar até em uma calçada, mas o design lhe proporciona você começar com o que você tem. Eu sou CLT e o meu sonho era sair do CLT. Gente, sair do CLT é uma passada que tem que ter um pouco de segurança, porque quem já está no CLT, ele já tem criado ali algumas responsabilidades, algo que não dá para largar e arriscar tudo. Então, com o design de sobrancelha, você tem também como começar usando somente as suas horas vagas. Tem como você fazer o curso e tem como você começar com suas primeiras clientes pagantes
ainda com você no trabalho, para você imigrar somente quando você tiver total confiança daquilo, quando ele já estiver lhe rendendo algo que você confie em largar uma coisa para pegar outra. Eu até digo que para você largar um CLT para empreender, o empreendedorismo ali que você está investindo, ele tem que estar te rendendo já o dobro, porque é completamente diferente. E você consegue isso em apenas suas horas vagas. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, tempo, ele não nasce. Imagine que se você está aqui numa vida totalmente corrida, reclamando do que você ainda não conseguiu, reclamando daquilo que você ainda não tem. Será que você só reclamando desse tempo vai surgir? Porque o método que eu criei, você consegue fazer da sua casa, de onde você está, se você tiver 30 minutinhos do seu dia. Eu tô botando muito, viu? 30 minutinhos do seu dia para você treinar algo. Se você não tem tempo para isso, como você vai mudar esse tempo? Talvez essa seja a oportunidade de você mudar essa falta de tempo. Porque uma pessoa que não tem 30 minutos para investir em algo, você vai continuar nessa mesmice. Aí não tem como você sair. Então, a decisão sua. Dê prioridade ao que você quer, ao que você sonha, ao que você deseja. Então, para você que não me conhece, eu sou Maria Magalhães. Aqui na minha cidade todo mundo me conhece por Da Paz, mas Da Paz é um nome estranho para pessoas que moram fora até, porque elas, quando eu digo que me chamo Da Paz, já perguntam logo, mas esse é seu nome mesmo. Então, vocês vão me adotar por Maria mesmo, Maria Magalhães. Eu trabalho na área da beleza já faz 18 anos. Eu entrei na área da beleza primeiro porque eu queria entrar de qualquer jeito, porque eu sou apaixonada por empreender, gente. Eu nasci e me criei vendendo algo. Eu já vendi sapatinho de crochê, já vendi bonequinho, eu já vendi peça íntima, eu já vendi até balinha. Na época eu entrei no salão do meu ex-esposo, que na época era meu esposo, para fazer limpeza. Porque eu queria caber ali naquele lugar, fosse de que maneira fosse. Eu entrei para limpar aquele salão. Depois eu me tornei auxiliar. Depois eu entrei na área como cabeleireira. Depois eu formei uma equipe. Enfim, tudo que eu fiz dentro do salão, aquilo não fazia eu me sentir com algo meu. Até porque nunca saí daquele papel de alguém que trabalhava para alguém. A regra não era minha, eu não podia mudar a técnica, era sempre seguindo um velho padrão, não tinha limites ali. E a sobrancelha, eu comecei a fazer sobrancelha por uma brincadeira. Até eu digo que foi as sobrancelhas que me escolheram, não foi eu que escolhi as sobrancelhas. Porque a gente tinha uma das funcionárias que começou a fazer sobrancelha também sem curso, porque na época ainda tinha muito aquilo de fazer sobrancelhas, a vizinha, a amiga, o colega. E essa menina teve que sair. Quando ela saiu, ficou aquela demanda de procura, mas você não tira a minha, só um pouquinho aqui, faz só como ela fazia, tira, desemenda aqui e tal. E eu comecei a fazer, e eu gostei daquilo, porque parecia uma brincadeira. Você conseguia mudar o rosto da pessoa conforme você fosse mexendo. E eu nem cobrava para fazer aquilo, nem tinha curso, nem nada. E eu fui me aperfeiçoando e a clientela foi aumentando. Eu já estava ficando um pouco sufocada, porque eu não conseguia fazer as duas coisas. Aí fui colocando o preço e assim foi aumentando. Veio um curso para a cidade vizinha, eu fui lá e fiz, aprendi a famosa linha egípcia, que me ajudou muito. E, gente, para minimizar a história, eu aposentei as minhas tesouras de cabeleireira no dia que eu vi dentro do salão 15 pessoas esperando por mim para fazer design de sobrancelha. Vocês não têm ideia. Era horário de almoço e eu ainda tinha 15 pessoas me esperando. Sabe o que eu fiz? Eu saí com um caderno para fazer a listrinha na ordem ali, para que elas voltassem depois para poder eu ter
parar ali para almoçar. E naquele dia eu decidi que eu ia viver de sobrancelha. E foi assim que começou, que teve um começo no design de sobrancelha. Dali eu não parei mais, porque me abriram várias portas. Até eu gostaria muito que vocês entendessem porque o nome do curso é Comece por um Design. Porque é só um começo. Você pode ir tão longe que você não imagina. A primeira porta que eu fui, que eu gostei muito, foi quando eu tive acesso à primeira feira, que era a 300 e poucos quilômetros daqui, em Fortaleza. Eu fui para a feira e lá eu tive a oportunidade também já de ver sobre a micropigmentação, que ali já nasceu outro sonho. E aí eu vi a oportunidade de escalar aquilo. Nossa, eu posso crescer aqui, pode vir algo maior. E gente, aquilo eu já fui fazendo, sonhando com uma salinha, eu já fui sonhando com algo maior. Foi difícil o primeiro curso de micropigmentação, mas quando eu consegui, ali foi uma evolução muito grande. Eu comecei a ir a congressos, conheci pessoas que cresceram muito, que também começou de um design. Quando eu entrei na área de micropigmentação, já foi algo que me ajudou muito, inclusive chamou a atenção dos meus primeiros professores, era que eu não errava no design. Eu acho que você pode errar em tudo. Na área de micro, você pode errar na colorimetria, você pode até errar alguns fios, mas você não pode errar design. É o rosto de alguém. E essa parte, eu não fiz um curso de design, eu não quero que vocês façam também um curso por fazer. Eu não entrei na área por entrar. Eu sempre quis ser a melhor. Eu não queria algo só para fazer e ser mais uma. Eu queria ser a melhor naquilo que eu faço. E eu me dediquei muito. Eu fui longe para conseguir isso. Mas entrei na área de micropigmentação e também não me satisfez aquilo ali. Ainda não estava bom. Então, me veio a oportunidade de fazer uma pós-graduação em dermopigmentação. E eu, claro, abarquei, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tive grandes profissionais, tive grandes pessoas do meu lado que me deram muita força para mim continuar. E achando pouco, quando eu vi aquilo tudo também, achei assim que era uma área muito invasiva, que tinha muito mais coisa para trabalhar. E lá foi eu fazer biomedicina, que inclusive tem uma novidade muito boa para vocês, viu, gente? Foram 4 anos da minha vida que eu estou encerrando agora. Graças a Deus o diploma não traz as lágrimas junto, mas foram um caminho assim com muitas lágrimas, porque teve muita dificuldade, mas eu repetiria, eu faria tudo novamente. E esse ano eu concluí meu curso de biomedicina e foi assim que tudo começou, por um design de sobrancelha, e hoje eu tenho minha própria clínica. E você também pode, viu? Mas antes de começar aqui a mostrar para vocês, eu queria dizer a vocês que esse método, esse curso, eu tentei de todas as formas possíveis, eu treinei. Eu tenho aqui até uma das mocinhas que está fazendo o design comigo, que eu coloquei cada parte aqui que eu estou passando para vocês no papel antes com outra pessoa para mim ver. E eu simplifiquei o máximo que eu podia para trazer aqui para vocês. Então, eu vou trazer aqui uma dinâmica bem simples para que vocês consigam hoje, assim, do zero, pelo menos conseguir fazer ali um desenho de uma sobrancelha e vocês entenderem parte daquele mapeamento que as pessoas mais se assustam. É o que mais me perguntam: será que eu aprendo aquilo? Eu acho que eu sou incapaz de aprender aquelas linhas todas, aquilo. Gente, é mais simples do que o que vocês imaginam. Eu vou trazer vocês aqui para vocês verem. Eu quero que vocês me acompanhem em casa. Vocês só precisam aí de uma folha de papel, de um paquímetro ou uma régua mesmo. Se você tiver uma régua qualquer, pega aí a régua do irmão, da irmã, do pequenininho que tiver em casa, uma réguazinha que vai dar certo também, uma lapiseira. Só com isso, a gente já vai conseguir aqui explicar mais ou menos
para vocês terem ideia e saber que isso não é nem um bicho de sete cabeças, tá bom? Vou trazer a câmera aqui pra cá, pro papel, para vocês verem. Olha, vamos lá. Eu quero que vocês desenhem aqui um retângulo. Olha, não pense em sobrancelha, não pense naqueles traços, não pense em nada disso. Vamos só pensar num retângulozinho. Eu vou pegar aqui para fazer... Gente, me trouxeram esse, mas eu gosto é do velhinho. Eu gosto desse simplesinho. Você vai fazer o seguinte, um retângulozinho de 6 centímetros. Marca aí na sua régua, no que você conseguiu aí, 6 centímetros. A gente vai fazer aqui, ó, só traçou aqui 6 centímetros. E aqui na lateral a gente vai fazer 1,5 centímetro de largura. Ó. Vou marcar aqui. E marcar aqui do outro lado 1,5 centímetro. Aqui ele tem 6. Eu quero que vocês façam aí do mesmo jeito. Seis centímetros com 1,5. Pronto. Fez esse retângulo aí? Gente, aquele mapeamento, eles são 3 linhas na horizontal e 3 linhas na vertical. E aqui você já tem 2. Isso aqui já faz parte do mapeamento. Essa caixinha, ela é uma referência para você desenhar uma sobrancelha. Vocês vão entendendo um pouco, aos poucos. Olhe só para esse aqui e veja que você já fez 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. Só falta uma. Essa linha aqui no meio, eu quero só que vocês dividam a caixinha. Divida ela ao meio. Vocês podem medir, como vocês podem basear também. Só vai lá, faz um traço aí no meio da caixinha. Aqui você já conseguiu 3 linhas. 3 linhas na horizontal, falta só uma linha da vertical. Que essa linha da vertical, você vai fazer o seguinte, não são 6 centímetros? Você vai dividir por 3, que vai dar 2. Eu só preciso de 1/3 dessa medida. Eu só preciso aqui dos 2 centímetros, que vai ser 1/3. O restante aqui é o corpo da sobrancelha. A cauda é apenas 1/3 do tamanho. Você divide por 2, por 3. Pronto. Aqui, nessa caixinha, você já tem todas as linhas ali do mapeamento. Você já tem as 3 linhas na horizontal, as 3 linhas na vertical. E eu vou te explicar para que serve. Ah, rapaz, eu fiz isso aí. Eu fiz essa caixa que tá parecendo que tem uma cruz dentro. Tá, e para que serve isso? Se você conseguiu fazer essa caixinha numa folha limpa aqui, não tem um modelo, não tem nada, você só fez a caixinha, eu vou lhe ensinar que você vai ligar aqui e ligando de um ponto para outro, você consegue fazer uma sobrancelha mesmo que você nunca tenha feito. Olha, por enquanto eu não quero que vocês pensem, imaginem agora ainda uma sobrancelha. Eu quero só que vocês pensem como foi fácil fazer essa caixinha, tá bom? E a gente vai ligar, a gente vai pensar aqui, ó, que aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é um ponto, aqui é outro ponto. E esse eu quero bem no meio da caixinha. A gente vai ter aqui esses pontinhos pra gente ligar. Ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e o outro aqui bem no meio. Então, vamos lá. Faça aí junto comigo. Pega a relguinha que vocês têm. Se não tiver uma régua, sabia que até com o lápis de um canto para outro você risca. Pega esse pontinho aqui do meio da cruzinha para esse início aqui, ó. Traça para lá. Agora, aqui, ó, o que tem em cima aqui, bem no meio daqui da sobrancelha, traça ele para cá.
Você vai ver que você vai montando uma sobrancelha aqui. Agora, desse pontinho para esse, traça. Gente, eu sei que às vezes parece a coisa mais fácil do mundo, mas pega o lápis, o papel e vai fazer que você já sente qual a dificuldade você tem. Se você não conseguir me acompanhar aqui, volta essa aula. Olha só. Tá vendo que já formou uma sobrancelha? Ah, da Paz, mas ela ficou bicuda, parece um telhado. Sim, quando a gente começa o primeiro formato, é esse mesmo. E aqui eu aconselho vocês como se fosse fazer, sabe? Aqui, ó, como se a gente estivesse fazendo aqui um Czinho deitado, ó. Só uma curvinha dessa, você pode fazer aqui, ó. Vamos curvar aqui, ó. E curvar em cima. Tá vendo? Que a gente já tirou as pontas. Olha que ela já ficou sem aquele bico. Aqui, se você quiser, você pode até apagar a caixa para deixar só a sobrancelha. Mas com isso, se você aprender a fazer o retângulozinho, sempre você faz uma medidazinha mais fácil de você dividir. Faz 6 por 1,5, você sai treinando em qualquer papel que você tiver. Você consegue fazer uma sobrancelha. Se você quiser, você pode até pintar ela para você ter uma visão melhor aí dela, de como ficou sua sobrancelha. Se quiser pegar uma borrachinha fina para apagar a parte ali da caixa e deixar só a sobrancelha também, você pode. Mas às vezes eu peguei alunas que tiveram bastante dificuldade só em fazer esse traço, mesmo que fosse ali ligando, mas tinha dificuldade de fazer esse traço. Por quê? Porque são pessoas que começam do zero, que nunca pegaram no desenho, que nunca fizeram nada disso. Gente, sobrancelha, ela é um desenho, ela é um design. Então, precisa que você tenha ali um tempinho para treinar. E é por isso que eu fiz uma primeira aula sobre desenho. Você tem que melhorar o traço, você tem que aprender a fazer o traço. Mas veja que dentro das medidas não é nada difícil. Eu tenho certeza que se você tiver seguido o que eu te ensinei aqui, você conseguiu fazer uma sobrancelha em casa, porque eu já peguei uma criança aqui e coloquei para fazer seguindo assim esse passo a passo e ela conseguiu desenhar. Então eu sei que você também consegue. Agora a gente vai criar em um rosto. Vou mostrar para você essa mesma regrinha em um rosto. Você vai entender por que a caixinha. Deixa eu trazer um rostinho aqui para vocês sem nada, que vocês vão ver como fica. Aqui você já vai entender melhor para que serve aquela caixinha. O papel tá em branco, mas aqui você já tem um rosto. Então, aqui a gente não pode pegar aquela caixinha e colocar ela onde eu quiser. Eu não posso fazer a sobrancelha lá em cima. Eu não posso fazer o tamanho que eu quero. Por quê? Porque aqui já existe um rosto. Então, aqui vocês vão descobrir como fazer essa caixinha ali, mas seguindo as medições desse rosto. Aqui já é diferente. É um papel em branco, de uma certa forma, não tem uma sobrancelha aqui, mas aqui eu já tenho que seguir rosto. Vou trazer aqui para vocês. Vamos seguir comigo que vocês vão ver como é fácil. Olha, vamos lá. Vou deixar aqui a caixinha perto para vocês lembrar. A gente vai fazer aqui a caixinha dupla, porque são 2 sobrancelhas, então nós vamos fazer 2 caixinhas, tá bom? Essas caixinhas, ó, vamos começar aqui, que eu vou explicar para vocês que esse ponto, ele significa aqui o início, aonde inicia essa sobrancelha. Ó, ela não começou aqui é o início dela. Aqui é a espessura dela. Esse segundo ponto, essa segunda linha, ela mostra a espessura que vai ser essa sobrancelha. E essa terceira linha aqui, ela mostra até que altura vem essa sobrancelha, tá bom? Aqui mostra aonde começa a queda da cauda. Esse ponto mostra aqui aonde termina o corpo da sobrancelha, onde começa a cauda.
E aqui, aonde ela finaliza, o tamanho que vai ser essa sobrancelha. Essa linha define esse tamanho. Que dentro de um padrão, sempre para ficar mais uniforme, essa cauda ela deve terminar um pouquinho mais alta do que esse início. Então, cada linha dessa serve para você usar como referência e saber aonde tá, aonde fica cada pontinho. Mas é muito importante aqui no início que você descubra que esse é onde inicia e esse é a espessura e essa é a altura. Então, essa daqui, para a gente fazer a caixinha, essa primeira linha onde inicia, ó, você tá vendo isso aqui? A abinha do nariz, aqui, ó. A gente vai tirar ela daqui. Por que isso? Porque cada pessoa já traz um nariz e um rosto, um olho, e você vai entender que você pode seguir dela a partir daqui. Se você levar a réguinha aqui, ó, do cantinho dessa abinha aqui do nariz, retinho para cima, você vai conseguir fazer já sua primeira linha, que é a primeira linha da caixinha. Tá vendo? Fez ali, vem pro outro lado, para o cantinho da abinha do nariz e segue retinho. Então, aqui a gente tem o início das duas caixinhas. Ah, rapaz, eu fiz e ele ficou, eu acho que ficou torto, um ficou mais para um lado para o outro. Se você acha que o seu não tá retinho, você também pode fazer assim. Aqui é o meinho da boca. Isso aqui, ele pega aqui o meio da boca, o meio do nariz, e você vai ter uma ideia aonde é o meio do rosto, aqui, bem o centro do rosto. E por o centro, você vê, você traçar uma linha no centro, você vê, você consegue ver aqui, se um lado ficou um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito do que o outro. Aqui você conseguiu os dois inícios. E agora a gente vai conseguir o final da caixinha. A gente fez esse. Só essa. Deixa eu botar aqui mais perto para vocês verem. A gente só conseguiu o início da caixinha, onde ela começa, seguindo aqui as linhazinhas da aba do nariz. E agora a gente vai descobrir o final. Que tamanho é essa sobrancelha? E para mim descobrir o tamanho dela, você vai colocar aí a sua réguinha, o seu plaquinho, começando bem aqui, bem do cupidozinho novamente. Aí ele passa aqui pela aba do nariz, mas aqui tem que estar encostado no cantinho do olho. Ah, comeu parte da aba do nariz, mas lá tá encostadinho no cantinho do olho, tá? Então aqui a gente vai fazer mais ou menos na altura onde aqui termina esse olho, só um risco, ó, só para você saber aonde finaliza. Eu vi ali, fiz o pinguinho, sei aonde finalizou, ó, tá vendo? Eu fiz um pinguinho. Eu sei ali aonde finalizou, então eu vou só fazer o traço, que é para mim saber ali aonde finaliza a minha caixa. Depois que eu tenho o outro lado, você já pode medir exatamente, levar a medição de exatamente o que foi que aqui deu, que é para não ficar uma sobrancelha diferente da outra. Aqui deu quase 5, 4,8 aqui, ó. E a gente vai levar a medida exata para colocar aqui. Para mim saber aonde fica a outra, ó. E aqui eu já passo o traço. Estou fazendo ela grande assim, vocês podem fazer também. Isso aqui, vocês têm aí, salvo em PDF, que eu mandei para todas as pessoas que tinham se inscrevido. E também vou deixar aqui na inscrição, caso você não esteja com esse material hoje, mas depois vocês podem imprimir, podem assistir, podem tentar repetir aqui a aula, tá bom? Então, a gente já fez o início, aí a gente já tem o início e tem o finalzinho da sua caixinha aí, tá vendo? Conforme esse rosto, você já sabe o início e o finalzinho dessa caixinha. E agora a gente vai fazer a base aqui, aonde a sobrancelha começa. Tá vendo essa cavidade aqui, ó, do olho?
A sobrancelha da gente, o início aqui da sobrancelha, ela é mais ou menos quase rente com essa cavidade. Então, não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu tô deixando aqui, ó. Deixa eu botar um tracinho aqui para vocês verem. Mais ou menos aqui, uns 3 milímetros, ó, acima da cavidade, um pouquinho só, praticamente colada nela aqui, talvez tenha uns 3 milímetros, 2 milímetros. Então, faz um traço em cima dessa cavidade. Gente, isso aqui não é a altura da sobrancelha, lembrando, é só esse ponto aqui do início. A gente passa a linha toda aqui, depois eu vou mostrar a vocês em um rosto de verdade, que eu não passo essa linha toda, mas você passa aqui no início de uma sobrancelha para outra, é só para marcar o início da sobrancelha, ó. Aqui eu já tenho a caixinha aqui no início, entende? Como aqui é um papel branco, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá no papel, medir aqui 1,5 centímetros e colocar a altura da caixinha, do mesmo jeito que eu fiz lá, já que aqui eu tenho uma sobrancelha em branco, que é diferente de quando a gente pega uma sobrancelha de uma pessoa, viu? Que ela não vem em branco. Mas vamos medir aqui 1,5 centímetros e a gente já tem a altura da caixinha. Eu já tô aqui com a altura da caixinha. Eu vou fazer um traço. Tá vendo que eu já tenho 2 retângulos aqui, 2 caixinhas? Lembra que eu mandei vocês dividir ao meio? Esse também é porque a gente não tá seguindo nenhuma medição, porque ela não tem sobrancelha. A gente tá seguindo a medição somente do tamanho, seguindo o rosto dela. Mas se ela tivesse uma sobrancelha, a gente tinha que se basear no que ela já tem. Então, vamos traçar aqui a linha no meio, igual a gente fez lá. Ó, tá vendo que a caixinha já tá completa? Você já tem as 2 caixinhas completas. E não é tão difícil assim, só que aqui a gente tem que encontrar as caixinhas. Não pode fazer livre como a gente fez aqui no papel. E aqui a gente encontrou onde é o início, encontrou onde é o final. E aqui da mesma forma. Só falta agora a gente encontrar aqui no meio, que tem também 2 maneiras de como a gente fazer isso. O mapeamento, eles ensinam você a seguir aqui a íris do olho. Você seguir aqui a írisinha do olho e você fazer um traço que vai dar mais ou menos o terço da sobrancelha. Se eu seguir essa ordem aqui, ó, da íris do olho, ela vai ser mais ou menos aqui, essa linha. Eu também posso fazer a mesma coisa que eu disse a vocês, ó. Fazer a medição aqui, ela deu quase 5, e dividir por 3 e usar apenas um terço. Fica ao critério de vocês, como vocês vão dividir, mas eu só preciso de um terço da sobrancelha. São 2 para cá e só vai ficar um terço aqui. Ou você segue essa írisinha, ou você segue a medição. Aqui, ó. Então, agora a gente vai ligar do mesmo jeito que a gente fez aquela ligaçãozinha lá. Você pode ligar aqui. Você liga ali, ou você liga a mão livre, ou você liga lá com a sua reguinha, ó. Lembra? Primeiro eu canto aqui o início, aqui a espessura, aqui, ó, ela vai à altura, e aqui a gente vem só até o meio, que é onde ela vai finalizar, ó. Vamos ligar? Ligou um ponto. Ligou o segundo. Aqui. E aqui, ó, você já pode trazer arredondando um pouco. Lembra daqueles que a gente fez, o traçozinho, ó?
Usa ele aqui para desmanchar a casinha de abelha lá e deixar um pouquinho redondo. Do outro lado da mesma forma, liga do cantinho ao meio. Está conseguindo ver legal? Deixa eu botar assim que eu acho que vocês veem melhor. Cantinho ao meio. Aqui a gente usa só a metade. Olha, aqui a altura da sobrancelha. E nós vamos novamente para lá. Opa. E aqui você já tem uma sobrancelha que segue aqui a medição desse olho. Consegue tirar o excessozinho. E isso, vocês têm bastante tempo e aula sobre isso para praticar. Tá vendo? Aqui você pode até apagar tudo para que você fique com só a sobrancelha, ó, para ficar mais limpo, para você ver melhor o que você fez. Apaga tudo e deixa só ela. Vocês podem pegar uma borracha mais fina, viu, gente? Aqui a minha sumiu, porque na hora some tudo. E essa é a única que eu encontrei. Fiquei com o rostinho mais limpo. E você já tem uma moça aqui de sobrancelha. Sempre desmanchar o cantinho, para não ficar com aquela casinha, ficar tipo um uzinho em cima. E olha, até essa parte aqui, vocês vão ter um dia só sobre esse traço, para conseguir fazer esse traço bem traçadinho, para conseguir fazer ele um pouco mais limpo, assim. Isso aqui, até essa parte precisa que tenha uma aula sobre traço, sobre o manuseio, sobre o lápis, para que vocês dominem um pouquinho melhor. Mas olha, aqui já temos, ó. Olha, gente, você terá um dia de aula só sobre esse desenho, só sobre esse mapeamentozinho no papel. A gente fez primeiro a caixinha para você entender o que é fácil, é uma caixinha, mas antes a gente tem que entender o sentido também. E depois aqui você vai fazer já usando a medição de uma pessoa. E agora, que é o mais complexo, é você fazer essa caixinha em uma pessoa que já tem sobrancelha, ali em um humano mesmo, que eu vou mostrar para vocês como fica cada medição dessa, como consegue passar essas medições e usar isso em uma pessoa, sendo que a gente vai ter um método específico para que a gente consiga
preservar a ponta de uma sobrancelha, que esse design aqui, essa referência, ela mostra que a sobrancelha ela deve iniciar um pouquinho mais baixo do que o final. O final deve ser um pouquinho mais elevado. E isso não se aplica ao design natural. A gente pode até aplicar isso na rena. E precisa muito que você aprenda isso aqui para poder você conseguir identificar o que a pessoa trouxe. Porque ela vai trazer uma sobrancelhinha totalmente fora desse padrão. E você só sabe o ponto onde você vai poder melhorar aquela sobrancelha se você souber um padrão. E também só vai saber fazer uma coloração se você conseguir fazer o desenho. Mas a sobrancelha uma das primeiras coisas que a cliente diz quando ela chega é assim: não quero que tire a minha ponta, não quero que afine a minha sobrancelha. Ninguém quer uma sobrancelha fina. E ninguém quer a sobrancelha sem ponta, porque os fios desconectam. Quando você faz a ponta curta, o nascimento de fio desconecta e fica aquele fiozinho levantado. E ela não consegue mais deixar a ponta nascer, que parece até que nem faz mais parte dela. Então, nunca tire a ponta das sobrancelhas de ninguém. Esse é uma parte exclusiva minha que você vai aprender dentro do meu curso, a preservar toda a sobrancelha. Você já aprendeu a fazer uma sobrancelha, uma folha qualquer, fez a caixinha, já sabe que a caixinha serve de referência. Você já aprendeu a fazer a caixinha usando as medidas daquele rostinho. Aí agora a gente vai para a realidade, que é aonde mora o meu grande diferencial. Por quê? Em uma sobrancelha natural, em uma pessoa, ela traz já uma sobrancelha. E ali aonde mora toda a dificuldade. Primeiro porque você não tem mais aquele papelzinho branco, não é mais só aquele rostinho para você usar aquelas referências. Além de você usar aquelas referências, você vai ter que identificar os pontos aonde você vai mexer. Outra coisa, não vai ser diferente com vocês, não foi comigo, não vai ser diferente com vocês. O que toda cliente chega dizendo é: não mexa na minha ponta, não diminua a ponta da minha sobrancelha, não gosto de sobrancelha fina. Estamos em uma era em que as pessoas lutam para recuperar a sobrancelha, então ninguém quer uma sobrancelha fina. O padrão, ele é maravilhoso para a gente conseguir identificar onde a gente pode melhorar mais. Mas em uma sobrancelha normal, nós não vamos seguir esse padrão no pé da letra, não comigo. Vocês vão aprender a fazer sobrancelha deixando a ponta o quanto mais conservada, melhor. Agora eu vou mostrar para vocês os casos reais que vai aparecer aí para vocês. Os tipos de sobrancelhas. Olha essa daqui, que é uma sobrancelhazinha que deu para fazer, que a gente consegue fazer seguindo aquelas medições e aproveitando todo o tamanho. Essa é uma que a gente consegue. Essa já é uma sobrancelha que vai chegar bem reta e você vai ter que conseguir deixar um pontinho de arqueamento. Olha essa mocinha. Aqui, se a gente não conseguir fazer, ter um pouquinho de entendimento, de mapeamento, mas a gente precisa de ver que, olha, quase toda sobrancelha natural, ela tem uma diferença muito grande do papel, porque ela tem o iniciozinho um pouquinho mais elevado do que a cauda. Quando a gente está estudando lá sobre aquele padrão, é o contrário, mas mesmo assim é um belo de um design, ó. Tá vendo? A gente tem que trabalhar com o que ela tem natural. Dá para fazer um trabalho muito natural, deixando, preservando. Olha essa daqui, essa eu adoro. É aquela sobrancelha que quando chega diz: ninguém faz minha sobrancelha assim. Porque se você consegue fazer o desenho, você vai conseguir deixar exatamente nos pontos onde ela mais precisa. Olha como chegou reta. Olha aqui, reta essa sobrancelha. Aqui, reta em cima. Quando eu consigo deixar, nem que seja, ó, poucos fios, mas eu deixo nesse formato, eu consigo tirar no lugar certo. Essa sobrancelha vai sair daqui completamente diferente. Se eu fizer uma rena, ela vai sair completamente dentro do padrão. Aqui é uma sobrancelha que eu vou trazer para vocês exercícios sobre isso.
quando ela começa aqui um início muito baixo. Essa sobrancelha com esse início muito baixo, ela vai trazer uma expressão aqui de até um pouco, como se a pessoa tivesse um pouco com raiva. E a gente precisa de diminuir aqui. Olha como fica uma sobrancelha bem parecida com o padrão, mesmo, e dá até uma impressão que ela aumentou, não é? Mas aqui não aumentou nada, é a mesma sobrancelha, só foi tirada no local, nos pontos certos, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Identificar o padrão e conseguir identificar ali o que ela trouxe e conseguir fazer o máximo que você pode para colocar no padrão, sendo que você vai conservar o que a cliente pede. Olha esse caso, aqui é uma pessoa que chega dizendo, tiraram minha sobrancelha, mas tiraram a ponta. Ó, se você entender, mesmo que a ponta não esteja totalmente recuperada, mas você já vai fazer um design recuperando um pouco essa ponta, sem seguir erro, sem seguir nenhum padrão que já venha. Você vai fazer o seu design seguindo essa ponta. E para isso eu criei uns exercícios aqui para vocês e eu fiz manual. Olha só. Lembra daquela sobrancelhinha lá que vocês criaram no rostinho sem nada? Se eu colocar pelo nessa sobrancelha, seguindo esse padrãozinho, colocar os pelos, ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui um design seguindo mais ou menos as mesmas medidas desse padrãozinho, ela vai ficar assim. Mas o que vocês vão encontrar não são sobrancelhas assim. Essa aqui é uma raridade chegar essa sobrancelha só para tirar os pelinhos. O que você vai encontrar é aqui, ó. Chega muito essa sobrancelhinha aqui. E agora? O que que a gente vai fazer? Olha só essa. Olha a mudança. Olha o quanto essa sobrancelha é mais profunda aqui mais alto. Aí a gente chega com essa. Cada um modelo, aqui já é uma sobrancelha que deixa a pessoa com o olhar mais espantado, que ela chega, a cliente chega e pede para baixar a sobrancelha. Essas são a sua realidade, as sobrancelhas que você vai encontrar e que você precisa de identificar. E eu criei um método para que você entenda nas medições, você entenda como você identificar que ela trouxe e o que é que você vai mudar em cada uma. Eu vou mostrar a medição que aqui em uma pessoa é completamente diferente daqui, você vai se adaptando e você vai encontrar, nas medições você encontra quais os pontos principais onde você vai ter que mexer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês a marcação dela, vou usar uma linha que eu passei aqui, colori com o lápis dermográfico. E a gente vai fazer. Aqui a gente vai iniciar diferente. Lembra daquela primeira linha lá, a base, aqui a gente já faz juntas, que é para as duas sobrancelhas ficarem juntas. Vocês lembram lá do papel, aquela basezinha, a primeira linha base. Aqui aquela segunda linha, aquela que dividia a caixinha. Ela é aqui quem mede a altura dessa sobrancelha. E lembrando, ela já trouxe a altura. Então, a gente tá medindo seguindo a dela, que não é mais um papel em branco, já é uma sobrancelha que existe. Então, ela já tem início e ela já tem aqui a altura, a espessura, e a gente vai fazer a da altura. Dificilmente alguém tem as duas sobrancelhas iguais. Sempre tem um pouquinho de assimetria. Mas, olha, você fazendo essas 3 linhas, você já consegue identificar se a sobrancelha aqui é uma sobrancelha bem padrão. A sobrancelha dela é uma sobrancelha que está bem dentro daquelas medidas que a gente procura. Mas com essas 3 medidas, eu já consegui identificar o que ela trouxe. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Olha, veja essa daqui, que é aquela sobrancelhinha bem caída, bem triste. Ela é bem parecida com essa sobrancelha real aqui, ó. Veja ela. Quando eu faço aqui a primeira linha que eu encontrei a base, primeira medição. Quando eu faço aqui a segunda medição, cadê a terceira? Que não tem. Se ela não tem mais altura, esse aqui dela tá mais alto do que lá, ó. Então, como a gente aqui já identifica,
que ela não tem a terceira linha. Então, se não tem a terceira linha, falta pontos de arqueamento. Falta a gente ter isso aqui menor e aqui maior. E eu vou passar exercício para vocês, aonde vocês vejam cada tipo de sobrancelha, aonde vocês vão valorizar, aonde vocês vão diminuir e o que é que vocês têm que mexer. Porque, olha, mesmo sendo só pelinhos, até no desenho eu fiz aqui, que as pessoas, mesmo ela tendo aqui uma chamada mais para cá de cores, mas ela tem pelinhos. E quando você preserva, você consegue mostrar para a cliente, ó, deixando só o rastrinho de pelo aonde deveria ser. Aqui era onde deveria ter, aonde falta pelo. Aqui a gente baixou o máximo que podia para ficar, ó, olha o que eu fiz. Baixei o máximo que eu podia aqui para que ficasse aqui elevado. E a gente consegue aqui tirar o máximo que pode, mas sem mexer na ponta. Como eu sei até onde eu vou encontrando com a ponta, que eu fiz a cava o máximo que podia. Esse ponto é onde eu vou deixar o máximo que eu posso. Aqui eu tiro, aqui eu deixo. Aqui eu tiro, aqui eu deixo. E isso você vai ter em cada tipo de sobrancelha, aonde você vai deixar e aonde você vai tirar. Esse é o meu maior diferencial, conseguir passar isso para vocês. Em cada caso, eu tô fazendo isso à mão, eu tô desenhando. Veja essa daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente faz essas 3 linhas, quando eu fizer lá, a cliente chegou para mim com essa sobrancelha aqui, quando eu fizer essas 3 linhas, eu vou ver a diferença gigante de uma linha para outra. E olha a altura que ficou, porque a gente tem um padrãozinho. A gente tem que seguir aquele padrãozinho da caixa, que mais ou menos ela é 1,5 centímetro e é mais ou menos a linha no meio. No máximo, ela pode ser assim, ó. A linha de cima um pouco mais leve. Igual tá na modelo, Alice. Igualzinho tá aqui na modelo. Aqui eu fiz a modelozinha padrão, que vocês vão receber todo esse material. A modelozinho padrão, as linhas estão exatamente assim. Ela não tem um ponto tão arqueado e aqui a linha não fica exatamente no meio. Mas se ela chegar a ficar no meio, também não fica com tanta diferença. Mas o que a gente tem que entender? Aonde estão essas linhas? Lembra que quando eu coloquei no papel o início de uma sobrancelha, ela é mais ou menos uns 3 centímetros acima da cava? Então, aqui é onde vai ser o início. Quando eu pego uma que ela vem totalmente nessa altura aqui, olha como esse início tá longe. Eu passei até a linha aqui toda para vocês verem. Ela tá muito longe da cava. Olha como deixou a pálpebra enorme. Quando você recebe essa cliente, ela diz assim, eu acho minha sobrancelha alta demais. Eu acho que quando eu me expresso, eu fico espantada. E aqui também eu vou mostrar para vocês como diminuir um pouco esse arco, o que você fazer para conseguir deixar ela menos expressiva. As expressões que a pessoa passa, tudo é através de uma sobrancelha. Aqui eu estou expressando tristeza. E o rosto é o mesmo, é só a sobrancelha. Ela não quer essa expressão. Ela não quer estar todo o tempo expressando isso. Ela quer isso. E aqui, se você consegue mostrar para ela isso, essa cliente provavelmente ela vai gostar de uma rena, de uma coloração que você colocar. Ela vai também gostar de se olhar no espelho, que ela já não se vê mais assim, com a sobrancelha tão reta. Mesmo que aqui ainda esteja sem cor, mas ela vê a sobrancelha dela em um formato padrão. Essa daqui, essa cliente, principalmente quando ela vai envelhecendo um pouco, ela não gosta dessa expressão, porque traz uma expressão de raiva, uma expressão forte. É uma expressão que quando você vai juntando um pouco a pele, ela pesa muito. E a gente tem que saber, olha a diferença aqui, nas linhas você já vai descobrir aonde você vai mexer mais. A gente precisa de elevar essa sobrancelha para cá, tirar aqui todo o excesso que a gente precisa, respeitando o que tem dentro dela. E aqui a gente vai diminuir um pouquinho dessa altura, mas um diminuído que não deixe ela fina. Preserve essa sobrancelha. Vocês vão ter todos esses exercícios em um dia só para identificar o que ela trouxe. A essa medição você vai fazer primeiro para identificar e depois você vai mudar a medição para aonde você quer chegar. Como você gostaria de fazer essa sobrancelha. E esse
é um material que você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu tô desenhando à mão para você entender a diversidade de tipos de sobrancelha e a mudança que dá em um rosto somente com uma sobrancelha. Até aqui vocês conseguem entender que por essas 3 linhas você consegue identificar o padrão que ela já traz. Lembra lá da caixinha, que a gente fazia a caixinha, dividia ao meio, lembra da caixinha? Aqui a gente vai fazer como se fosse junta, mas ela está no mesmo sentido de fazer a ligação. Quando as 3 linhas estão próximas, parecendo a da caixinha, ali significa que aquela sobrancelha é o mais padrão possível. Quando você tem a linha superior muito emendadinha aqui, você precisa descobrir quais os pontos que você vai mexer, porque ali provavelmente é uma sobrancelha reta que não tem ponto de arqueamento. Quando essa linha se afasta muito do meio, ela fica uma linha muito baixa, provavelmente uma pessoa que vai ter uma sobrancelha muito enterrada, trazendo uma expressão de raiva. E da mesma forma, se a linha estiver muito em cima, provavelmente a sobrancelha vai estar muito levantada, ela não vai estar, ela vai estar uma sobrancelha mais assustada. Essa parte de identificar qual sobrancelha ela já trouxe é a parte que vai te ajudar aos pontos que você vai mexer. Por isso que a gente vai ter uma aula específica mostrando para cada tipo de sobrancelha qual o ponto aonde você vai mexer. Essa aqui, seguindo aquelas medições lá, é quase tudo que vocês já aprenderam. Vamos procurar ali o ponto de arqueamento. Ó, arco do cupido. Lembra que aqui quando a gente fez o ponto de arqueamento, poderia ser seguindo aqui a íris do olho, ó. Ou você medindo a sobrancelha toda e dividindo e ficando 2 terços para cá, 1 terço para lá. Mas aqui medindo a írisinha aqui, ó, do canto do olho. Manda a cliente olhar para você e segue o finalzinho da íris dela. Com essa marcaçãozinha você faz a cauda, desce a caudazinha, faz aquela ligaçãozinha lá da cauda. E essa parte aqui, final, que a gente marca do arco do cupido, o canto do olho, fecha o olho, ó, lá no canto do olho. Isso aqui, ele vai servir para você se basear quando você coloca a rena. Porque mesmo que a cliente chega pedindo que você não tire a ponta dela, mas na rena você não pode valorizar dando cor até aqui. Você finaliza uma rena fina no meio dos pelos e só até onde deu a medição. Por isso que a gente precisa de entender sobre a medição. Aquela parte daquela linha toda de baixo, a parte de baixo da caixinha, ó, ela é só para você, fechou? Ela é só para você ter uma ideia de como tá a sobrancelha. Essa daqui, como ela tá bem padrão, ela tá bem dentro daquela linha. Só que não é bom você desenhar essa linha aqui, é bom você ter aqui só o início para não ficar a sobrancelha assim muito difícil de você fazer a ligação. Então você vai se basear aqui quase como se você tivesse só a linha do meio, que essa linha do meio você vai identificar até onde você pode ir sem você afinar essa sobrancelha. E aqui você faz aquela ligaçãozinha lá do meio, lembra? Do pontinho de baixo para aquele pontinho lá do meio, ó. Que depois, quando você for aprendendo, você vai conseguir fazer essa parte aqui inferior muito mais, que a gente vai treinar sobre isso também. A mão livre, ela lhe deixa mais tranquila quando você está fazendo a mão livre, mais do que quando você traça esse tracinho aqui. Quando você finaliza toda a marcação, mesmo você tendo seguido todas as medições, todo um padrão, lembre-se do que a cliente lhe pediu. Porque mesmo você sabendo como seria um padrão, você nunca vai agradar ela se você não ouvir. E a cliente sempre chega dizendo assim, não diminua a ponta da minha sobrancelha. E eu vou ter uma aula específica para que você aprenda a fazer a parte inferior, preservando o máximo possível essa ponta e mesmo assim usando as linhas do padrão. Outra coisa, gente, quando vocês terminarem, sempre tenha a cliente sentada de frente para você. Isso aqui entrega tudo. Eu sei que é mais confortável fazer com ela deitada, fazer as marcações lá, mas quando ela está em pé, as expressões mudam.
A gente tem expressões completamente diferentes. Então a gente precisa descobrir quando a cliente tem aquela sobrancelha. Vou mostrar para vocês um caso aqui de uma cliente que tem uma sobrancelha lá em cima e a outra bem mais embaixo. E quando você deita ela, ela fica praticamente simétrica. E você precisa de entender sobre isso com ela em pé, porque ela em pé, ela não quer ver essa diferença não. Por mais que não tenha como deixar totalmente simétrica, mas tem como você diminuir essa simetria aí, tá bem? Então, esse é o nosso propósito, que com as medições a gente encontre ali qual padrão ela trouxe, qual sobrancelha ela trouxe, quais as expressões que ela trouxe, e usando o padrão você consiga identificar quais os pontos que você vai mexer, que você consegue melhorar mais essa sobrancelha. Não é que você vai colocar totalmente ela dentro de um padrão, mas você vai conseguir melhorar muito aquela sobrancelha que é mais caída, aquela sobrancelha que é mais raivosa, aquela sobrancelha que está mais reta. Você consegue elevar se você souber desenhar exatamente o padrão. E essa nossa aula de hoje é muito mais voltado a essa identificação de sobrancelha. Após você terminar toda essa marcação, você pode tirar fora todos os pelinhos que ficou ali fora, que não tem mais erro, não tem mais como errar. A gente não tem como acrescentar aqui hoje, desde a retirada até a coloração, mas a gente entregou a você aqui hoje como medir qualquer uma sobrancelha. Qualquer tipo de sobrancelha que você medir dentro do curso, você vai ter exercícios específicos comigo, onde você vai identificar, você vai conseguir medir em uma pessoa e saber quais os pontos aonde você vai mexer. Porque eu vou te mandando cada tipo de sobrancelha aonde você vai mexer. Se você vai pegar uma sobrancelha que ela está trazendo expressões de peso, uma sobrancelha que traz expressões de raiva, você vai saber exatamente aonde é que vai trazer, vai tirar ou deixar aqueles pelos para que você consiga chegar o mais próximo de um padrão. E assim você vai ter em todas, na sobrancelhinha mais reta, naquela sobrancelhinha mais caída, na sobrancelhinha mais triste, todos os padrões você vai sair do curso sabendo aonde você pode mexer para melhorar aquela sobrancelha. Você já sabe como você vai identificar. Então agora você vai saber também como você vai mexer e você vai treinar junto comigo com exercícios que eu vou passar diretamente a cada uma de vocês e corrigir também junto com vocês. Vocês vão receber esses exercícios. Vocês vão fazer até nas pessoas que vocês estão em casa. Vocês vão mandar para mim se você não conseguir identificar e eu vou te auxiliar com isso. Mas você vai ter uma aula só sobre identificação e quais os pontos você vai mexer, tá bom? E agora que vocês já viram que tudo começa ali numa caixinha, né? Fizeram um retângulo em um papel qualquer, em qualquer lugar, agora você consegue fazer uma sobrancelha. Faz um retângulo daquele, divide ele ao meio, depois divide ali em 3 partes para você conseguir a linhazinha da cauda e deixa um terço para a cauda, você vai conseguir fazer uma sobrancelha onde você estiver. Depois você viu, conseguir fazer essa caixinha, seguindo as medições de um rosto que já existe. E depois você viu fazendo aquelas mesmas medições em um rosto que já tem a sobrancelha. Então, gente, você já parou para pensar? É muita informação para um dia só, não é? Mas se você tiver, junto comigo, uma aula primeiro para cada uma dessas coisas, e ainda faltou uma aula aqui sobre como pinçar, uma aula sobre como aplicar as diversas pinturas que tem, que hoje tem uma diversidade maior e que é muito bom também trabalhar com isso, quem tem o cabelinho branco. A linha egípcia que vai fazer ali você dobrar o valor que você vai colocar em cima. Gente, eu faço uma epilação e um buço em 1 minuto. É 1 minuto para você aumentar ali o valor do seu procedimento. A diversidade de pessoas que tem também aqui com diversos empecilhos, que não pode fazer outro tipo de aplicação no rosto, pessoas que estão fazendo uso de algum ácidos, e você pode fazer ali uma aplicação dentro de 5 minutos, você aplicar o rosto todinho, você já está fazendo facial, você já está fazendo um busto, você já está fazendo uma sobrancelha e acrescentando valores no seu serviço. Você já pensou você ter uma aula sobre
cada parte dessa. Então, esse é o maior diferencial do meu método, daquele protocolo que eu criei para oferecer a vocês em mentoria. Essa é o maior diferencial entre eles, porque até hoje só tem no mercado um curso que te diga tudo como você faz e que bota você lá fazer, depois você treinar sozinha, você conseguir tudo isso fazer em um só dia. Isso não existe. Ou então um curso online no qual você compra, vai para casa assistir aula e não tem com quem tirar dúvida. Esse não. Cada etapa dessa que eu passar, você vai fazer junto comigo e você vai ter mais o final de semana para você ficar treinando e fotografando e me mandando os exercícios que eu vou mandar para você, e vou ter mais uma aula só para corrigir. Então são 2 aulas por semana, ao vivo. Uma aula para você, para mim, aplicar o exercício. Você vai receber em PDF esse exercício na plataforma e você vai ter outro dia na semana para corrigir junto comigo. A gente vai ficar junto durante 2 meses. Gente, não existe. Não existe esse material, não existe esse curso em nenhum lugar onde você for. E toda a parte teórica e mais alguns brindes que eu vou dar para você de como você lotar a sua agenda. Gente, quem me conhece, quem é daqui da minha cidade sabe que esse é o maior problema da minha clínica. Não tenho vaga. Eu tenho uma lista de espera. Eu não tenho vaga para fazer um design de sobrancelha para micropigmentação, já não tenho mais vaga. Já estou colocando outras pessoas, formando uma equipe também para isso, porque eu não consigo. Já teve várias pessoas que trabalharam junto comigo, que sabem dessa dificuldade da gente. Mas isso tudo eu vou passar para vocês. Você vai ter aulas dentro da plataforma sobre vendas, você vai ter aulas sobre posicionamento, sobre precificação, e você vai ter também toda a teoria que seria dada naquele primeiro dia, que você não precisa de praticar, que você não precisa de estar ali com mão na massa, mas você precisa de saber, você precisa de entender ali algumas patologias que chegam na pele, que você não pode aplicar uma rena, você precisa de entender de um teste, você precisa de entender também da higienização de cada material, você precisa de entender de riscos, você precisa de entender de coisas que você só precisa de ter elas gravadas. Essas podem ser entregues gravadas porque você não vai aprender ali tendo que praticar. Você precisa desse manual. E a gente vai te dar de brinde também ali um pequeno curso de marketing para você já saber ali se posicionar nas suas redes sociais. Gente, isso tudo que vocês vão ter é minha trajetória de vida. Aqui vocês vão receber um pouquinho de cada coisa. Eu passei mais de 6 meses da minha vida só fazendo curso de desenhos. Não era desenho de uma sobrancelha, era estudando desenho mesmo, traços de desenho. Fiz uma diversidade de cursos online sobre desenho. Eu tive que fazer ali uma pós-graduação em dermopigmentação, em que eu paguei cadeiras de visagismo para chegar até aqui, onde vocês também vão ter um pouco comigo, vai ter uma super aula que eu vou dar a vocês sobre sombreamento, até porque é muito importante. Vou até mostrar aqui para vocês, olha só. Esse aqui foi um exercício de uma aluna que eu pedi para ela pintar e ela colocar como se estivesse colocando uma rena. Será que vocês fizessem isso em uma cliente, ela iria gostar? Olha só, aqui não tem sombreamento, não, ela ainda não entende de pontos aonde tem que ficar mais claro. Vocês vão ter uma aula só sobre visagismo, para vocês entenderem que eu coloco rena em qualquer pessoa. E todas as pessoas que chegam dizem que tem medo da rena. Quem nunca fez rena tem medo da rena porque ela tem já na cabeça aquela cor forte, essa coisa aqui, dessa cor cheguei, algo muito pesado, e precisa que a gente entenda também sobre sombreamento. E para mim entender sobre isso, eu paguei uma grade só sobre visagismo.
E também não me conformei com isso e fui buscar algumas coisas mais profundas. A gente não tem como também, em um curso, passar muito sobre visagismo, mas a gente passa o básico que vocês precisam entender de cores, de sombra, para vocês darem ali uma harmonização melhor no rosto. E essa parte também vocês vão ter. Então, tudo que eu passei na minha trajetória, tudo que eu investi até aqui, eu vou fazer tudo em um pacote e entregar assim a vocês, como se eu pudesse assim, pegar vocês assim pela mão. Gente, vocês só não vão se você não der a sua passada. Porque só tem uma coisa que eu não posso entregar a vocês. Aliás, não tem como ser comprada, não tem como ser herdada. Tem algo que não existe como entregar a outra pessoa, é prática. Essa parte tem que ser sua. Essa decisão tem que ser sua. É você quem tem que dar essa passada. A gente não pode viver uma vida só reclamando ou ali todo o tempo você procrastinando e você falando que não consegue, não tem um jeito, não tem o dinheiro, não tem o tempo. Tudo isso é procrastinação. Você consegue sim, você só precisa de tempo, cada pessoa no seu tempo. Tudo a gente consegue, tudo é treinável, cada pessoa no seu tempo. Mas a maior trava não está no design. A maior trava que a gente tem é na mentalidade, é no que você acredita. Eu falo sobre isso porque existem pessoas que elas têm uma técnica maravilhosa e que ela não está decolando. A grande diferença desse método que eu criei para o que você encontra nos cursos tradicionais, onde você tem 2 dias de curso, ou onde você tem um curso online em que você não tem ninguém para pegar na sua mão, é que a gente dividiu ali cada partezinha dessa em um dia. E você vai ter um dia para você fazer junto comigo e você vai receber os exercícios que eu preparei com as dificuldades que eu encontrei, que eu vou passar para você. Você vai ter um final de semana para você treinar e depois você vai ter outro dia na semana para você corrigir junto comigo. Eu vou corrigir cada exercício seu. A gente vai ter um grupo no Telegram onde você vai colocar ali de volta os exercícios que você está fazendo. E cada parte da sobrancelha, o mapeamento no papel, o cursozinho de desenho, a parte de mapear em pessoas, a principal aula que vai ser sobre identificação daquele design que a pessoa já traz, aquela sobrancelha que já traz, os tipos de pinturas para essas sobrancelhas, que hoje são vários tipos de pinturazinha para a sobrancelha, não é mais só uma rena. O tipo de epilação, você vai ter ali um dia só sobre isso, só sobre a linha egípcia, para você ficar treinando, para você ficar aprendendo exercícios sobre aquilo. E cada parte é feita, acompanhada por mim, e você vai ter uma semana ali para você treinar e exercícios para você fazer e mais um dia para corrigir, 2 dias por semana. Para fazer um exercício e para corrigir, você tem 2 dias comigo. A gente vai estar junto durante 2 meses. Gente, só existe uma coisa que eu não posso dar, que você também não pode comprar, que você não pode herdar. Existe algo que não tem como passar. Somente uma coisa: a prática. Essa prática é você quem tem que fazer. Eu não tenho como lhe obrigar a praticar. Então, a primeira passada tem que ser sua. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer a prática. Mas eu estou lá, junto com você. Inclusive, criei um método onde tem exercícios exclusivos meu que você vai executar com sobrancelhas de verdade, problemas de verdade, aquilo que chega realmente até você, e vai ter também ali toda a correção junto comigo. Eu só preciso que você acredite.
O maior impasse das pessoas não está numa técnica. Isso aqui não é só sobre um design de sobrancelha. É sobre a liberdade que isso pode te dar. É sobre o que isso pode fazer na sua vida. É sobre você poder sonhar. Gente, é incrível o que a vida pode oferecer a gente quando a gente resolve mudar, dar uma passada diferente. É maravilhoso a gente conseguir sonhar novamente, saber que a gente é capaz, conhecer o mundo. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pelo mundo. Eu chorei assim que daria baldes quando eu consegui ir o meu primeiro evento da vida, chegar num resort enorme ali e saber que foi design de sobrancelha que me levou até lá, porque foi, viu, gente? A primeira vez que eu fui num evento muito grande, ele não foi ninguém que me apoiou, não foi dinheiro de outra coisa, foi de design de sobrancelha. E vocês não sabem o quanto é incrível poder sonhar, o quanto é incrível você poder conseguir aquilo que talvez ninguém nunca conseguiu antes de você. Acredite em você. A coisa mais difícil que tem é você acreditar em você. Não é um design que é difícil você acreditar em você. Levanta daí, muda a sua vida, muda a vida das pessoas que você vai trazer, muda a vida das pessoas que já estão com você, muda a vida dos seus filhos, muda a sua, principalmente a sua, que é a principal vida que você tem que mudar. Vem, levanta, se eu conseguir, você também consegue. Vamos, gente, é uma profissão que está crescendo todos os dias. É uma profissão que antes alguém fazia, agora faz homem, faz mulher, faz adolescente. E você pode, você consegue. Você pode viver as experiências que eu já vivi e que eu tenho muitas ainda para viver. E eu estou aqui disposta a passar para vocês toda a minha caminhada, tudo aquilo que eu passei para conseguir ser a pessoa referência de uma cidade como sobrancelha. Gente, sobrancelha me levou a Santa Catarina, ao Rio Grande do Sul, a um palco, me levou a tantos lugares que eu nunca imaginei ir. A sobrancelha me levou a fazer uma faculdade, que hoje eu encho meus olhos de água quando eu penso que eu consegui. A sobrancelha, ela me deu liberdade de tomar decisões na minha vida que eu precisava muito e que eu me sentia presa. Então, se ela mudou tanto a minha vida, ela pode mudar de vocês também. Acreditem em vocês. Eu acreditei em mim. Não teve nada, nem ninguém que me parasse. Eu acreditei em mim. Mas você também. Vem junto comigo. Eu estou aqui. Bora. Só preciso que você dê a primeira passada. Bora lá. I just wanna feel. Custar tudo isso? Eu queria dizer para vocês que aqui eu não estou vendendo um curso, eu estou vendendo um caminho, um pacote de tudo aquilo que eu fiz. E para traçar esse caminho, tem 18 anos de trajetória. Tem uma diversidade de cursos de desenho, tem uma estratégia aqui só minha, para que você consiga fazer o que eu fiz, ser uma referência a ponto de você não ter nenhuma vaga. Vocês viram o vídeo da minha secretária. Eu quero entregar para vocês o caminho não de um design de sobrancelha, de uma profissão, de uma liberdade por vida. Para chegar até aqui, eu fiz diversos cursos de mentalidade, para ter uma libertação. E essa libertação também eu quero passar para vocês. Em cada mentoria, eu paguei 4, 5 mil reais. Hoje, eu poderia estar cobrando aqui para vocês 3 mil reais. Eu já dei curso de 2 dias.
em que eu cobrei R$1.500. A minha última turma de curso, que foram também apenas 2 dias, foi R$1.000 por esses 2 dias, para me entregar toda a teoria e você conseguir praticamente 0 de prática, porque você só tem uma oportunidade de fazer. Aqui você vai treinar. Mas eu não quero aqui mais um curso. Eu quero pegar quem estava lá onde eu estava. Eu quero que você tenha a oportunidade de você começar aonde você está. E esse curso, você vai pagar R$71, 12 vezes de R$71, ou à vista de R$7,99. Você sabe qual é o valor disso? A pizza do seu final de semana. Troque algo, dê importância a isso. Eu não acredito que alguém diga que não vai fazer uma mentoria dessa porque não tem dinheiro. Não, gente. É só você fazer uma prioridade. É só você se dar o valor que você tem. É você acreditar em você. Isso não é um valor que dê para mim cobrir uma mentoria dessa, porque hoje o valor que eu faço de um atendimento de micro, ele já sai muito mais alto do que o valor dessa mentoria toda. Então, em 1 hora, eu faço uma micropigmentação em que eu estaria ganhando muito mais do que essa mentoria toda que você vai ter durante 2 meses. Mas eu quero mais mulheres. Eu quero que mais pessoas vivas consigam passar por toda a evolução que eu passei, que tenha a oportunidade que eu tive. Eu já consegui. E eu sei que você também consegue. Não importa onde você está, não importa a sua condição, a sua falta de tempo, importa é você se dar esse direito. É você acreditar em você. Vamos lá? Eu vou deixar aqui no QR Code, vou deixar aqui também o link e quero você junto comigo. Vamos, venha. Eu estou aqui, eu vou com você. Passo a passo dessa caminhada. Não é só te treinar para um desenho, é te treinar para a vida. É te treinar ali para você conseguir os seus primeiros clientes pagantes. Outra coisa, você não vai pagar todo esse curso. Antes de você terminar ele te retorna. Você começa a fazer ali da sua vizinha, da sua amiga, da sua vizinhança, até você conseguir seu cliente pagando. E isso também eu vou te entregar passo a passo para você conseguir. É só você dar a primeira passada. Eu não posso dar ela por você. Essa parte é sua. É você quem tem que decidir. Tudo começa por um design. É o começo. O restante é com você. Precisa que você levante, que você decida. Decida mudar. Decida a ter uma vida nova. Decida fazer diferente. Decida por você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Quando você muda, os outros mudam. Mude. Decida. Eu estou te esperando. I don't know what I'm supposed to do, holding back, ghosting you. Oh, take me back.